A paz, para quem nos está a acompanhar através do YouTube, hoje vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Estamos no Evangelho segundo João, no capítulo número 6, e vamos a retomar desde o versículo 60. Um, para quem não esteve nas semanas anteriores, estamos em específico na parte onde o Senhor Jesus eh, fala que ele é o pão do céu, quando ele começa a dar vestígios do que vai ser a ceia do Senhor. Claro que naquele momento era muito forte escutar que ele disse, não é? Que eles iam comer eh, o seu carne, a sua carne e o sangue, e beber o sangue, não é? Eh, claro, ele estava a falar da ceia do Senhor, mas ainda não chegamos lá no momento específico que durante a Páscoa os discípulos, olha, foi uma quinta-feira como hoje, agora que estou a pensar, na semana da Paixão, não é? Na quinta-feira é quando se relembramos que o Senhor Jesus teve a ceia, instituiu a ceia do Senhor, que nós ainda fazemos em memória dele, e pronto. Depois, vários se escandalizaram de todas essas coisas, estavam na sinagoga de Cafarnaum. E, e muito bem, vamos continuar. Essa foi a introdução. Como já sabem a dinâmica, vamos nos distribuir um versículo cada e vamos fazer duas rondas em cada bloco de versículos. Na primeira é só ler para começar a perceber de que se trata. E na segunda ronda fazemos perguntas ou comentários, porque também se alguém tem coisas que aportar, é muito bom para todos ouvirmos, né? E é isso. Vamos nos distribuir. Eh, a Irmã Raquel pode ler o versículo 60, a Irmã Paula o 61, a Irmã Elda o 62, e eu vou ler o 60. Ah, está a chegar a Irmã Rebeca, ela vai ler o 63 e o 64. Uhum. Muito bom, podemos começar. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Eu vou ler o 63, entretanto, se integra a Irmã Rebeca. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Pronto, vamos aos Eu, comentários e dúvidas. eu, Ah, eu. já chegou a Irmã Rebeca. Muito bem, podes ler o 65. Ok, 66. Hijo, ¿no habíamos ya visto esto hace 8 días? Hum, pois eu não lembro muito bem, por isso estamos a ver rápido. Ah, ok. 65, ponnos de la letra. Sim, um pouco maior, tá bem? Assim? Este, 65. Ok. Decía, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Ah, muito bem. Vamos às perguntas e os comentários. 60. Bom, eu vejo aqui que ele estava falando, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles estavam achando que era muito difícil essas palavras que Jesus falava. É que eu
entendendo assim, lendo, eu entendo que eles, mesmo andando com Jesus nessa época que eles estavam ali, nessa época dos fatos que estavam acontecendo, eles estavam andando com Jesus, eles não conseguiam ter a interesse e esclarecimento da situação, por quê? Porque ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo, né? Eles entendiam por partes, então eles achavam que era duro o que ele falava, e a gente olhando assim para a palavra, quando ele, porque aqui em cima, mais acima que aqui, a gente vai ler, mas se ler em cima que ele estava falando sobre beber o sangue, comer a carne, e eles achavam, nossa, que palavra que é dura essa aí, e ele estava advertindo, dizendo que as pessoas que não comessem, eles iam morrer, contudo, diz que ia morrer as pessoas que não fizessem assim. E eles não tinham entendimento, porque eles tinham toda aquela crença deles que o Messias viria, que o Messias seria um político. Eu penso que ele seria um revolucionário político, que era o que ele tinha na cabeça, que ia vir e ia resolver a situação deles. E quando vem Jesus fazendo aqueles milagres, mudando todas as coisas, e vem falando para eles do mundo espiritual, que o reino dele era espiritual, e eles não conseguiam entender, então eles achavam que as palavras de Jesus eram duras, e eles não conseguiam entender porque não tinham ainda recebido, porque mais à frente, quando ele pega, quando Jesus, eu vejo assim, que quando ele chama os discípulos e manda eles irem, né, para ir pregar o evangelho lá, e ele separa aqueles 70, que não é os 12, que é os 70, e ele manda aí os 70, e eles vão fazer as coisas, e eles voltam felizes e tudo mais. Eu creio que assim, ó, o Espírito Santo foi dado o Espírito Santo para eles ali, e eles foram e fizeram uma obra, mas não ficou neles, como hoje o Espírito Santo está na nossa vida, como hoje ele vive conosco, né? Então, eles não tinham esse entendimento, essa clareza espiritual, eles ainda estavam olhando as coisas mais com uma visão terrena. Então, eles não conseguiam entender o reino. E aquelas palavras era dura porque eles olhavam com os olhos para aquela situação, né? Eles não conseguiam ter esse entendimento, porque logo mais à frente, quando vai lá em Atos Apóstolos, quando eles recebem o Espírito Santo, tudo muda, eles começam, é como se os olhos deles se abrissem, e aí eles começam a entender, e é como nós, porque eu fico olhando assim, que antigamente, assim, quando eu ia na igreja, que meu pai era cristão, mas eu ia na igreja, eu escutava a palavra de Deus, eu lia a Bíblia, mas eu não tinha um entendimento claro. Eu entendia como uma pessoa normal, que vai ler uma história e vai entender ela. Mas eu não entendia espiritualmente. A palavra não era viva para mim, ela só era verdadeira, mas não era viva. É o momento que eu aceitei Jesus, que eu fui ter uma vida espiritual, essa palavra ficou viva. E eu comecei a entender ela. E eu acho que o que acontecia com eles nessa época era isso. Eles sabiam, eles andavam com Jesus, eles estavam ali vivendo a palavra, eles estavam vivendo a palavra, né? Porque está escrito aqui é o que eles viveram ali. Mas no momento eles não tinham essa clareza que hoje a gente lê, mas eles estavam fazendo isso aqui que nós estamos lendo hoje. Eles eram os protagonistas, né? Eles estavam atuando aqui. E hoje a gente lê o que eles já fizeram. E a gente tem diferença que nós temos, né? Depois do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E a gente pode ver com uma clareza. É isso que eu vejo. Por isso que eles se escandalizavam com Jesus, porque Jesus falava do mundo espiritual e eles ainda estavam muito vivendo no mundo terreno, eles não conseguiam entender as coisas nessa dimensão do espírito. É isso. Muito bem, sim. Eh, mais em frente vamos ver que o Senhor Jesus comenta disto, de que eles ainda, e não só eles, no presente, as pessoas que ainda não têm Deus no coração, ou seja, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus ainda não mora com a pessoa, não consegue perceber muitas coisas ou nada, não é? E por isso Paulo escreve para os do mundo, o que nós fazemos e acreditamos é loucura, não é?
Diz Paulo que para os gregos é loucura e para os judeus é escândalo. Inclusive aqui diz, não é? No 61 escandaliza, mas não vou falar muito desse, porque senão não, não deixo espaço para outra pessoa. Só quero ver aqui no pergaminho, eu fiquei curioso de que palavra utiliza para discípulos. Eu sei que no latim conheço a palavra muito bem, mas no grego fiquei curioso. Eu 60. Como está escrito no pergaminho quando fala que nós somos discípulos também do Senhor Jesus. No 60. Já estou aqui a abrir. Olha. Eu estava a pensar que era esta, mas queria confirmar primeiro. Maceton. Bom, aqui está conjugado, mas pode ser discípulos ou estudantes. Pode ser também estudantes. Sim, vem de macetes, estudante. Exatamente. Ou seja, um discípulo é aquele que aprende, não é? Por isso chamam o Senhor Jesus de mestre, ou em hebraico seria rabi, né? Mas continuemos. 61. Isso, isto vos escandaliza. Ele estava a fazer aqui uma coisa que Jesus diz várias vezes, não é? Para não memorar. Nós não devemos fazer isso. Ainda hoje nós estávamos a falar, eu e a Raquel, e estávamos a falar em murmurar, e ela dizia: há aqui qualquer coisa. Não sei se o meu computador deu aqui uma falha qualquer. Eu caí. Foi o Iber que tirou o texto, não foi? Foi qualquer coisa que se passou, qualquer coisa diferente, mas nem foi o texto que desapareceu. Mas já está outra vez. Já Mas é voltamos. isso, não é? Então ele conhece a operação de cada um, não é? E até ele pergunta se escandalizavam, como disse o Iba, e pronto, é isso que eu entendo aqui deste, e é isso que Jesus também nos ensina o tempo todo para a gente não murmurar, não é? Porque ele é que tem as palavras, tudo o que ele diz, mas não é fácil de entender, como não foi fácil, como não é fácil, eu falo por mim, né? Entender esse discurso, e como não foi fácil para eles na altura, só mesmo através do Espírito Santo. É isso que eu queria dizer. Muito bem. Outra coisa a acrescentar aqui que me parece interessante é que quem está a ter esta conversa, bom, nos versículos em cima eram as pessoas lá de Cafarnaum, as pessoas na sinagoga. Mas aqui embaixo, quem estava a murmurar, as pessoas que murmuravam eram os próprios discípulos. Que curioso, não é? Eram os discípulos os que murmuravam aqui embaixo. Também nós às vezes murmuramos, não é? Na igreja. Quando não nos preparamos, estamos a fazer isso, murmurar. E tínhamos visto que no pergaminho, murmurar, a palavra, é uma onomatopeia. É uma onomatopeia grega. La vou mostrar, esperem aí. Aqui embaixo, no 61. Como cuando hoy vemos nos diseños animados, que los escritores, os diseñadores escreven onomatopeyas, ¿no? Para simular o som. Y los griegos también tenían sus propias onomatopeyas, como esta de aquí. Gongisusin. É o nome de murmurar em grego, gongisusin. É uma onomatopeia, ou seja, é uma palavra que não tem sentido, ou seja, é um som desagradável, mais ou menos como quando há muitas galinhas juntas, não é?
e fazem muito barulho. Ou quando há muitos pássaros e o barulho é muito desagradável. É o que está a dizer aqui o, o versículo. Seus discípulos estavam aí a criticar e a discutir, e por isso aqui o Espírito Santo inspira o apóstolo João para escrever murmurar, ou seja, estão numa topeia. Estão a fazer aí um barulho, uma discussão carnal, não é? Sem sentido. É, e pronto, às vezes acontece conosco também. Temos que também nós ter cuidado. é, Quando, sim, às vezes vemos coisas, ou Deus nos mostra coisas, ou nos fala de tal maneira que para nós não faz sentido, não é? E nos escandaliza. Mas às vezes é necessário ter paciência, porque em algum momento Deus nos vai ajudar a compreender, não é? Às vezes é necessário só obedecer, Amém. só que mesmo que seja difícil, não é? Enfim, 62. Continua agora o Senhor Jesus a falar com eles e agora ele faz mais uma pergunta, porque pronto ele já estava a dizer o que ia acontecer, só que no momento eles também não entenderam o que o Senhor Jesus queria dizer, mas ele, a pergunta é muito simples, né? Se agora com isso que eu faço ficam escandalizados, quando eu vá para o céu, vão ficar ainda pior. Mas ele já estava a dizer para eles o que ia acontecer, porque ele queria que estivessem eh, preparados para esse momento. E ele próprio já está a dizer que ele é o filho do homem, como João fala do Senhor Jesus, e que em outros evangelhos fala o Filho de Deus, e Salvador, e todo o que sabemos, os nomes que tem o Senhor Jesus. Mas ele queria que estivessem preparados, que estivessem com o conhecimento do que ia acontecer y que no ficasen escandalizados como os outros, porque era supuesto que eran los discípulos, que eles ya estaban con el Señor Jesús, estaban a comprender o que le hacía, quién era él, y, y pronto, después continúa a decir más algumas coisas. Muito bem, exatamente. Depois o Senhor Jesus, e com este estou a lembrar que a irmã Rebeca estava no certo, ou seja, nós já tínhamos estudado isto, mas está bem, estamos a repassar, estamos a rever um bocadinho. Que aqui o Senhor Jesus fala este é o 63, que eu gosto muito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E isso é verdade, não é? E temos que aplicar também na nossa vida diária. Lembrar este princípio. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. O que quer dizer? Também na vida diária, quando temos que escolher algo que nos beneficia, sim, na carne, por exemplo, ter o melhor dos empregos, ir para a melhor das universidades, viver na melhor casa, ter o melhor carro, não são coisas más, não é? Aproveitam de certa maneira, não é? Mas se temos que escolher e ponderar entre isso, ou o que beneficia o espírito, é o que diz aqui, não é? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E aqui está a dar a resposta, porque alguém pode dizer, o espírito vivifica. O que é isso que vivifica? A que se refere o Senhor Jesus quando diz o espírito, não é? Como é que eu como espírito, não é? E aqui diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Lá está a resposta, não é? Se queremos nos alimentar do espírito, ou de maneira espiritual, não é? As palavras do Senhor Jesus, porque lá diz, são espírito e vida. E só para quem tinha dúvida, já tínhamos visto
antes este versículo, que el 63. Voy a abrir en esta otra porque es más fácil de ver. Ok, pero ahí el 63. Aquí está palabra a palabra, ¿no? Espíritu, pneuma, o que dá vida. Que vem da palavra zoe, não é? Só que aqui está bem conjugada e até complexa, é? Zopoiun. Zopoiun. Ou seja, e a palavra zoe é a palavra vida, mas se refere à vida eterna, não é? A vida espiritual. É a palavra que sempre menciona o Senhor Jesus quando ele diz que, como aquele versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou quando João diz que nela está toda a vida, que ele é a vida, sempre faz referência a Zoe, não é? O Senhor Jesus. Então, as palavras e depois a carne, sarx, não é? Para nada aproveita. E depois as palavras que O ego, IBA está sem internet. Trancando. já estou? Talvez. Com 30 e- Já voltou. Sim. Já voltei. Muito bem, estava a comentar que aqui quando menciona Zopoyun, o que vivifica, não é? Mas está a referir-se à vida eterna. Essa é a mesma palavra sempre quando o Senhor Jesus se refere que Ele é a vida, o que João escreve que no Senhor Jesus está a vida, não é? É sempre esta palavra, vida eterna, Zoe. E pronto, a carne para nada aproveita e as palavras que eu, ou seja, ego, os tenho falado, são pneuma, são espírito e vida, lá está. Mas é a vida eterna, Zoe. Então, esse é o nosso alimento espiritual. Esse daí é que nós nos alimentamos para a vida eterna, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. E não tinha visto, mas descobri esta palavra agora que estou aqui a abrir isto. Esta palavra está conjugada de maneira especial. La leca. No, la leca. Vou explicar assim rápido. A maneira assim comum de este verbo é la lei. La lei. Assim fácil. La lei. Pronto. Isso é falar, não é? Mas então, por que diz la leca? É muito mais complexo que a lei. E é porque aqui a escritura se está a referir a algo diferente. Vou tentar explicar em menos de 9 minutos. Porque eu estudei isto no meu curso de grego clássico há pouco tempo, porque é complexo. No grego clássico e no koiné, aqui a Bíblia é koiné, não é? Existe um tempo verbal que no espanhol, no português, no inglês não existe. Aliás, não sei se em alguma outra língua exista. Só Deus sabe, né? E qual é este tempo verbal? Aqui foi, os tradutores classificaram como se fosse nosso pretérito perfeito, mas não é bem assim, é diferente. Se parece. Como funciona este verbo? É uma ação do passado que aconteceu no passado, mas que teve uma consequência no presente. Ou também pode-se entender que era uma coisa do passado que tinha um propósito para o presente, que foi feita como um propósito no presente. Então, ali o que está a dizer o Senhor Jesus é que todas as coisas, ele está a reafirmar algo. Todas as coisas que ele falou desde o princípio
não especifica se desde o princípio da criação ou só desde o princípio do ministério dele. Mas pronto, todas as coisas que o Senhor Jesus pronunciou tinham um propósito para a eternidade. É o que está a dizer ali. E é bonito, não está a dizer, olha, tudo o que eu tenho vos dito é para a vida eterna, tem um propósito, não foi assim como um louco que eu falei, não. Tudo tem um porquê e um para quê. E claro, que se é o propósito divino, é muito importante. Por isso está a dizer, todas as palavras que eu pronunciei são espírito e vida, como diz aqui. E também isso aplica para nós, não é? E eu não tinha visto, só agora vi que abri aqui a aplicação que estive a ver convosco. Eu não tinha reparado nessa conjugação, mas é muito belo. O Senhor Jesus falei. Todas estas coisas escritas, bom, nós que temos isto por escrito, né? Tem um propósito que vos vivifica para a eternidade, né? Ou seja, é parte do propósito divino o que nós lemos na palavra dele. Pronto, é o que queria comentar. Vamos para o 64. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Pronto, aqui está a falar do Judas e também está a falar daqueles dos discípulos, porque aqui está a falar para os discípulos, né? Novamente, né? Quais dos discípulos não ainda, sei lá, estavam com ele, mas ainda não estavam firmados, não é? Como disse a irmã Raquel, ainda não chegava o Espírito Santo no coração deles, ainda não eram transformados e ainda não criam, apesar de tudo, né? E só queria mostrar a palavra crer. Vou confirmar se é a mesma da palavra fé. Vamos ver. Puxa, aí, vamos para cima. Aqui está. Palavra crer, que utiliza aqui. Alguns de vocês que ainda não... Ajá. Está conjugado, mas é a palavra, vem da palavra pistis, ou do verbo pisteu, que é o que nós conhecemos como a palavra fé, que já temos estudado antes, que pistis, ou seja, fé, no pergaminho, pistis quer dizer crer, confiar e fidelidade. Então, sempre é muito rica a palavra de Deus quando, por exemplo, quando temos o versículo que diz, a salvação é pela graça através da fé, não é? E continua, não é? E a fé pelo ouvir a palavra de Deus, e continua a dizer, não é? E como vão ouvir se não há... La iglesia, cultos de obra, ministerio, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tá? Este domingo. El domingo, explícale, Iván, que tenemos culto diario y al rato tengo Santa Cena. Al rato culto en la iglesia. A irmã En la Rebeca paz. está a contar que na igreja lá onde ela congrega, no México, e nesta semana, que é a Semana da Paixão, ou também chamam de Semana Santa, tem um culto diferente todos os dias e hoje é a ceia do Senhor, daqui a pouco. Y mañana de las 7 palabras en la el domingo resurrección, la Pois as igrejas no México costumam fazer um culto que tem a ver com o processo desde a entrada triunfal, o domingo de Ramos, até a ressurreição. E cada dia se prega de como foi que o Senhor Jesus vivenciou cada dia, não? Mais ou menos assim. Muito bem. Então, o que comentava é que a palavra pistis na Bíblia, que é o que nós conhecemos, o que se traduz como fé, quer dizer confiar, acreditar e ter fidelidade.
ou ser fiel. Então, quando temos versículos da Bíblia que falam que a salvação é pela graça através da fé e a fé pelo ouvir a palavra de Deus, então é pela fé, não é? E a maioria dos crentes pensamos que é acreditar no Senhor Jesus e acabou. Mas realmente é um processo. Sim, acreditamos no Senhor Jesus e aceitamos Ele de forma genuína, não é? E sim, recebemos a salvação de graça, correto. Mas também essa palavra significa que temos que confiar em Ele e para confiar precisamos conhecer Ele também. E também precisamos ser fiéis. E essa é a parte mais difícil, né? Além de acreditar em Ele, temos que confiar, ou seja, conhecer. E depois de conhecer, também precisamos ser fiéis. E é a parte mais dura, né? Porque, pronto, sabemos que tem igrejas que pregam sobre a hipergraça, não é? Ou seja, o que, pronto, só precisas crer e não precisas ter santidade nem nada disso. Não, não, não. É legalismo, só precisas crer e já está. Mas não, a palavra que dice, temos que crer sim, mas temos que confiar também e temos que ser fiéis, ou seja, é uma parte completa, não, não podemos ficar só em uma etapa, não? E pronto. E por isso o Senhor Jesus aqui está a dizer que não confiavam em, alguns não confiavam nele, outros não eram fiéis a ele e outros não criam nele, não é? O que está a dizer com esta palavra aqui, porque é a mesma. Em grego tem os três significados. Uhum. Muito Falta bem. menos de um minuto e vai, né? Então Daqui a nada vai se desligar, provavelmente. vamos ao intervalo, está bem? Até já. Ok, até já. A paz, já voltamos do intervalo e antes do intervalo comentávamos sobre eh, sobre este verbo que estava conjugado de uma maneira curiosa que é o verbo da lei, mas que o Senhor Jesus fala em um tempo verbal que não existe nas línguas atuais, né? O que o Senhor Jesus estava a dizer é que as palavras que Ele nos diz, que nos deixou aqui escritas para nós, né? No caso, são palavras que desde o princípio tinham e têm, né, um propósito de parte dele para nosso presente e futuro. E também falávamos sobre a palavra fé, o pistis e pronto. Depois disso fomos para o intervalo. Muito bem, vamos continuar. E é o versículo 65 que é a vez da irmã Rebeca. Não sei se a irmã Rebeca está disponível. Es que se quitó se me quitó el micrófono y el video. Sí, ya estoy. Ok. Ok. Entonces, 65. Decía, por eso el vos dice que ninguém pode vir a mim se por meu Pai le não for concedido. Ok. Entonces, más adiante, nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 14 de João, dice, si me amáis, guardaréis os meus mandamentos. Dice, eu rogaré ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode recibir, porque não vê nem conhece, vos conoceréis, porque Ele
habita con vosotros y estará en vos. Y más adelante, nuestro Señor Jesucristo dice, mas o Consolador o Espíritu Santo, a quien o Pai enviará o meu nome, ese vos enseñará a todas las cosas y vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Y más adelante dice, mas agora voy para junto de aquel que me envió, dice, ¿a qué? A neuma de vos, me preguntáis, pues, ¿a dónde vais? Dice, pero os digo a verdad, conviene que yo me vaya, porque, ¿qué dice? Dice, conviene que yo me vaya porque o Consolador no virá para vos, otro sé por vos lo enviaré. Cuando sí ver, convencerá un mundo de pecado, de justicia o de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy para Pai y no me veréis más. De juicio porque desde el principio el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Entonces nuestro Señor Jesucristo anuncia, dice, yo me voy a ir, voy a completar la obra, la voy a consumar, lo que en el mundo entero, o sea, no sabemos la fecha exacta, pero estamos celebrando no nada más un nacimiento de Natal, nacimiento, sino su vida, desarrollo, obra, ministerio, pasión, muerte, resurrección. Estos capítulos de Juan ya vienen para su oración en el Getsemaní, su intercesión, y les anuncia, ya me voy. Y ustedes están tristes, los discípulos, la iglesia, los apóstoles, porque ya les anuncié que ya me voy, que vamos a ir a Jerusalén, que voy a padecer mucho de los fariseos, voy a ser crucificado, dice, y voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día, aleluya. Y ustedes están tristes, pero si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dijo? Escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, son las que dan testimonio de mí. Y dice, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, enviaré otro consolador. Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará toda esa doctrina, las enseñanzas, los milagros, las palabras de vida eterna, las palabras que son vida, las palabras que son aliento, las palabras que son espíritu, porque el Espíritu es el consolador que viene en Pentecostés y el que nos recuerda todo esto para celebrarlo y todos los días, no nada más en una fecha de diciembre o en una fecha de marzo o de abril, o de la Pascua de los judíos allá en Israel, sino siempre recordarlo. Entonces, la obra es del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías, todo lo que Él es para nosotros, nuestro Maestro, el Logos eterno, perfecto, el Zoe, pero también deja el Consolador. Por eso estamos en comunión. Hoy voy a tomar, gloria a Dios, la Santa Cena, es la comunión, y por estos aparatos, el smartphone, la laptop, la computadora, el satélite, tenemos comunión para escudriñar estas palabras de vida eterna. Para mí eso es maravilloso. Maravilloso ver a la Irma Paula en Francia, Irma Raquel en Francia, Neofilo Iván, Irmão Iván, profesor, y esta Eldita. Para mí es maravilloso, es la comunión. ¿Quién nos lleva al Señor Jesucristo? El Padre y el Espíritu Santo y Él mismo. Él lo dice en otro versículo de Juan. Si yo fuera levantado de la tierra, o sea, crucificado, pero resucita victorioso, dice, entonces nuestra fe es válida, es fundamentada en la palabra de Dios. Dice, entonces a todos, dice, a todo el mundo lo atraeré a mí mismo. Y luego cuando ya lo iban a crucificar, dicen, mirad, el mundo va atrás de él. Entonces valió la pena porque ahora somos cristianos evangélicos bíblicos, hijos de Dios. ¿Y quién nos trajo? La obra del Espíritu Santo que nos convenció, tocó la mente, corazón, hizo arrepentirse,
hizo reconciliarnos con el Padre, pedirle perdón al Padre y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, pero es la obra de los tres, la obra del Salvador, el Mesías, que deja el Consolador en el Pentecostés, libro de los Atos, Atos del Espíritu Santo, y también su obra de él, o sea, la gloria, no nada más la Semana Santa, la Semana de Pascua, es cada día escudriñar y obedecer la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí nada más. En resumo, lo que comentó a Irma Rebeca, ela especifica que aqui o Senhor Jesus estava a dizer, a explicação deste versículo tem a ver com o Espírito Santo. Exatamente, porque o Espírito Santo quem abre a mente e o coração, que permite e ajuda que as pessoas consigam ouvir a voz de Deus, sentir Ele no coração, compreender a palavra e nos ajuda a receber ao Pai, não é? Como, e ao Senhor Jesus como nosso Salvador. A irmã Rebeca também estava a dizer que também o Espírito Santo nos convence de pecado, de justiça e de juízo, que também é obra importante, e que também o Espírito Santo nos ajuda a conseguir ter essa comunhão, e uma parte importante da comunhão é tomar a ceia do Senhor. Muito bem. Vou rever estes versículos rapidamente y para semana esperemos no esquecer y retomamos desde o 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Esta palavra é dura, não é? Dos discípulos, não está a dizer das pessoas no geral, está a dizer dos discípulos do Senhor Jesus, que já não andavam com ele, ou seja, realmente não conseguiram lidar com isso, porque é difícil, não é? Porque ainda o Espírito Santo não tinha vindo, né? E só por la graça de Deus, os 12 apóstolos se mantiveram com o Senhor Jesus, não é? Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Esta parte dura, não é? Também querem ir embora, não é? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, e este versículo sempre vai ser relembrado. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Lá está o que o Senhor Jesus falou, não é? As palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sempre vamos lembrar isso, não é? Quando o Pai, né, revela isto para o Pedro e ele pronuncia esta palavra, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Este versículo é duro também. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pois o Senhor Jesus é duro, não é? Mas é verdade, é a verdade pura, a verdade é assim. A verdade dói, não é? E isto nos ensina porque muitas vezes nós pensamos, e é um engano, não é? Que nós é que fazemos um favor com apoiar em algo na igreja, com servir em alguma atividade, é que nós é que fazemos um favor e que Deus tipo, precisa de nós, mas não é assim. O Senhor Jesus sempre nos ensinou, não é? Tipo, se escandalizaram, não compreendem, não querem aceitar as minhas palavras. Vós também quereis vos retirar-vos, né? Ou seja, e essa palavra dura também é para nós, tipo, servir a Deus ou participar de alguma tarefa, ou aceitar o propósito de Deus para nossa vida, ou entregar algo para Deus nas mãos dele, ou dedicar nosso tempo, é um privilégio.
É um privilégio que Deus nos tenha alcançado, como diz aqui, não é? Ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. É um presente e um privilégio. E a mesma coisa o Senhor Jesus poderia nos perguntar se estivesse aqui fisicamente, quando pensamos que já me chatei na igreja, que já me zanguei, que já quero ir embora, né, da igreja. Já estou cheio desses problemas todos. Aí o Senhor Jesus nos poderia chamar a atenção. ¿Queréis vos também retirar-vos? ¿Queres ir embora? E aí, pronto, o Pai mostra para Pedro isto, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Temos que lembrar isso, né? Se nós estamos a seguir ao Senhor Jesus, é porque queremos essas palavras da vida eterna. E um privilégio e um alimento espiritual, não é? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E pronto. Temos que pensar nisso sempre que pensemos em desistir, que a palavra seja muito dura, que pensamos que as coisas não fazem sentido, relembrar isto que Deus colocou na boca do Simão Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Não é? Se não é como o Senhor Jesus, para quem iremos? Para onde iremos? Se Ele é a vida eterna, né? Relembrar sempre isso, que nós nos devemos ao Senhor Jesus e dependemos dele, e é uma alegria poder andar com ele apesar do duro que seja, né? E também porque ele não é mau, ele tem uma coroa, não é? Para aquele que chegar até o fim, como disse Paulo, né? Que ele diz, lutei a boa luta. Bom, no estudo bíblico daquela carta, nós vimos como era no pergaminho, que é mais intenso, não é? É tipo, lutei a boa agonia, não é? Corri a carreira, não é? Retive a fé, não é? E cheguei até o fim, não é? E ele se despede de Timóteo e fala, já estou pronto e já minha recompensa me espera, minha coroa. Esperamos um dia falar isso para o Senhor Jesus, que dizer, eu, pronto, graças a Deus, compreendi qual era o meu propósito de parte do Senhor Jesus para a minha vida. Foi duro, mas com a ajuda de Deus, obedeci apesar das falhas, mas Deus me ajudou a fazer o correto e a me levantar sempre. Muitos me traíram, como falou Paulo, né? Muitos negaram a fé, mas Deus teve misericórdia e guardei a fé até o fim. E tudo o que precisava fazer para Deus foi feito. Tudo o que Deus queria de mim, consegui e entreguei para Ele, né? Tudo o que Ele queria de mim, eu dei. E estou pronto. E cheguei à meta, né? Falar assim como Paulo seria uma grande bênção. E esperemos, não necessariamente esperar até o último dia da nossa vida, senão o Senhor Jesus pode vir antes, então temos que estar preparados com essas palavras para quando Ele volte, né? Muito bem. Já um bocadinho tarde, então vou deixar por aqui, porque também na França já vai ser meia-noite. Também estudamos um bocadinho do pergaminho, hoje não vamos ter gramática. Só vou deixar no grupo este versículo. Oi, Sandra, nós chegamos no 69, e terminamos no versículo 69. No 69? Não, foi o 70. Não, terminamos o capítulo, não? Terminamos. Bom, os comentários fizemos até o 66. Ok. Para a semana vamos ver no pergaminho este daqui que eu gostaria muito. O 78. Senhor, para quem iremos, tens as palavras da vida eterna.
Que seria muito bom para a semana estudar no pergaminho. Muito bem, é isso, vou terminar essa gravação. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.